Olá, servidor! Seja bem-vindo ao último módulo do curso de Operacionalização de Processo Eletrônico na UFPA. Meu nome é Diogo Barros, integrante do quadro do Arquivo Central e atualmente responsável pelo Arquivo Setorial da Progep. Nesta aula, trataremos sobre restrição e sigilo de documentos e processos, uma parte muito importante para a compreensão acerca da classificação da informação quanto à sua natureza, que tem a finalidade de fazer com que você, usuário, seja capaz de aprender como classificar tais informações de acordo com as legislações vigentes e como se dará seu acesso. Bem, servidor, para apresentar para vocês um pouco sobre restrição e sigilo de documentos, preparei um material com slides para tentar contextualizar um pouco sobre o assunto com vocês das definições utilizadas no CIPAC. O CIPAC ele divide a questão da restrição em três conceitos. Primeiro, documentos e processos ostensivos, que seriam o quê? Documentos cujo o acesso é irrestrito, ou documentos na qual qualquer servidor, qualquer público pode ter acesso. E ele divide em documento restrito, que são aqueles cujo teor não deve ser do conhecimento do público em geral, com base nas hipóteses legais da legislação vigente, sendo acessado apenas pelas unidades nas quais são tramitados, interessados e assinantes. Ou seja, no documento restrito, só vai ter acesso quem é interessado no processo, quem é assinante no processo e pelas unidades na qual esse processo será tramitado. E o outro conceito que ele utiliza é documentos e processo sigiloso, que são aqueles cujo teor não deve ser do conhecimento do público em geral, com base nas hipóteses legais da legislação vigente, sendo acessados apenas por usuários do sistema que receberem permissão de acesso ao determinado documento. Ou seja, nesse caso aqui, desse processo sigiloso, o servidor só terá acesso se ele receber uma credencial de acesso. Então vamos explicar direitinho o que seria cada um desses. Como eu já falei, o ostensivo seria aquele documento de acesso geral e abordaremos agora sobre os documentos restritos. Dentro dos documentos restritos, o CIPAC ele divide em sete assuntos, né? Seria controle interno, que de acordo com a legislação 10.180 de 2001, ela diz que o servidor deverá sempre fornecer informações ao Sistema de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo. Porém, mas ele diz também lá embaixo que o servidor deverá guardar sigilo sobre os dados e informações pertinentes ao assunto que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções. Ou seja, é um caso de um tipo de documento, um tipo de processo que será restrito também, controle interno. Próximo. Temos também documentos preparatórios. O que seriam esses documentos preparatórios? São informações utilizadas como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo. Como exemplo, eu dei aqui notas técnicas, pareceres e notas informativas. Esse documento preparatório ele tem um embasamento legal na Lei de Acesso à Informação, que é 12.527, né? E o que seria mesmo esse documento preparatório? Como ele funcionaria no sistema? Ele seria um documento que ele iniciaria restrito e ele, ao ser publicado o seu ato final, por exemplo, de uma nota técnica, todo o preparo da nota técnica, antes de ser gerada a nota técnica, os trâmites entre os setores, as contribuições que cada servidor darão no processo, tudo isso seria restrito. Porém, quando essa nota técnica for publicada, todo esse processo deve ser tornado público, não deve ser mais restrito. Então, esse seria a condição para documento preparatório. Temos também informação pessoal. Informação pessoal é também outro item que deve ser restrito no sistema. E o que seriam essas informações pessoais? A lei diz dados de identificação pessoal, informações sobre o estado de saúde do servidor, informações financeiras, patrimonial, informação sobre alimentados, dependentes ou de pensão também, endereço pessoal e número de telefone. Então, todos esses itens
eles teriam que ser classificados como restrito dentro do sistema, né? Também temos mais a questão de investigação de responsabilidade de servidor, que seria o que? Os processos administrativos disciplinares. Esse é um dos poucos processos na qual todo o seu trâmite é restrito, né? Todo o processo é restrito. Não é um documento. E vamos supor, por exemplo, aqui na informação pessoal, que eu tenho um processo de solicitação, não sei, de ficha financeira de um servidor. O pedido dele seria público. Mas as informações que o setor colocar acerca das suas fichas financeiras seria restrito. Então, seria um documento dentro de um processo restrito. Não seria o processo como um todo restrito. Diferentemente no caso aqui de investigação de responsabilidade de servidor, que seria um processo totalmente restrito. Ele já seria classificado, quando for autuado no protocolo, como restrito. E ele deixa bem exemplificado aqui na Lei 8.112, seu artigo 150, que a comissão deverá exercer suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Ele deixa bem claro, né? Então, além desse, teríamos outros 3 itens também que são mais específicos, que seria o sigilo contábil, que está amparado pela Lei 10.406, de 2002. Temos também o sigilo empresarial, que está amparado pela Lei 11.101, de 2005. E o sigilo fiscal, que está amparado pela Lei 5.172, de 66. E o último item, que ele caracteriza como documentos e processos sigilosos. Quais seriam esses documentos e processos sigilosos? Aí ele vai dar uma classificação quanto ao grau e prazo de sigilo, né? Ele vai dividir em informação ultra secreta, que seria um prazo de guarda de 25 anos, a informação secreta, que seria um prazo de guarda de 15 anos, e a informação reservada, que seria um prazo de 5 anos. Mas, Diogo, qualquer pessoa pode estar colocando essa classificação dentro do CIPAC? Não. Na legislação, também na Lei de Acesso à Informação, deixa bem claro quem pode atribuir essa classificação de sigilo. No caso, na universidade, de informações ultrasecretas, não poderíamos colocar. Teríamos apenas o grau de secreto e reservado. De secreto, quem pode colocar informações como secreto? Apenas o reitor. Informação reservada seria reitor, vice-reitor, pró-reitores, secretários especiais, diretores de campo, chefe de gabinete, assessor para assuntos internacionais e servidor que exerce função de direção, comando ou chefia, quando delegado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, no caso aqui, o reitor. Mas qualquer informação pode ser classificada como sigilosa, Diogo? Não. A lei também 12.527 deixa bem claro quais são as informações que podem ser classificadas dentro daqueles graus de sigilo. Então aqui eu coloquei para vocês, mas vocês podem olhar depois com mais detalhe no artigo 23 da Lei 12.527. Só exemplificando aqui, por exemplo, eu poderia pegar o item 6 aqui, por exemplo, que é prejudicar ou causar risco a projeto de pesquisa e desenvolvimento científico. Projetos que envolvem questão de propriedade intelectual, patentes, que seriam projetos que em fase de experimentos, em fase de pesquisa deveriam ser resguardados o seu sigilo, até a publicação, né, dos resultados e tudo mais, seria, por exemplo, um documento que pode ser classificado dentro daqueles graus de sigilo. Mas mesmo assim, surge outra pergunta, Diogo. Poderia, se eu solicitar, o meu gestor solicitar, alguém solicitar a classificação desse processo como um grau reservada, ela automaticamente já vai ser restrita? Já vai ficar como sigilosa? Não. Para isso, a universidade também conta com uma comissão permanente de avaliação de documentos sigilosos, na qual quem deseja operar, no caso, fazer esse pedido de sigilo da informação, vai submeter para análise da comissão, que a comissão irá averiguar e deferir ou indeferir o pedido de acordo com a demanda de quem está solicitando, né, para ver se o pedido é plausível ou não.
E para exemplificar um pouquinho mais para vocês, agora iremos para a tela do CIPAC para realizar esses comandos que eu mostrei para vocês na teoria, na prática no sistema. Vamos lá. Bem, pessoal, já logado agora aqui no sistema, no CIPAC, irei abordar para vocês a adição de novos documentos restritos e sigilosos, né? Para vocês aqui dentro do sistema. Como eu já tinha exemplificado para vocês uma abordagem mais teórica, agora eu vou exemplificar para vocês no sistema como que funciona isso, né? Então, primeiramente, eu vou num processo aqui na unidade, eu vou começar por um documento mesmo. E cliquei aqui em processo na unidade, ou nesse processo aqui que eu já tenho feito, e vou adicionar um documento. Vou aqui na abazinha adicionar documento e adicionar novo documento. Está carregando aqui o sistema. Ele vai me perguntar qual o tipo de documento. Eu vou exemplificar aqui, só colocar ofício mesmo, só para exemplificar. E ele pergunta aqui a natureza do documento, que é aquilo que eu falei para vocês. Ele é ostensivo, é restrito ou é sigiloso? Ostensivo seria um processo, na casa aqui, um documento aberto, né, que qualquer um pode acessar. O restrito seria, ele abriria outra abazinha aqui de hipótese legal, que seriam todas aquelas hipóteses que eu exemplifiquei para vocês no slide anterior. Então vamos usar aqui como exemplo. E se for sigiloso, ele iria abrir outras hipóteses, que são aquelas também que eu mostrei para vocês no PowerPoint. E ainda iriam perguntar qual seria o grau de sigilo, né? Seria reservado, secreto, ou secreto. Lembrando que na universidade só poderíamos utilizar secreto ou reservado, né? E algumas chefias. Então vamos aqui no restrito, por exemplo. E ele diz já a definição aqui, caso vocês esqueçam ou não, ele já está também ajudando. Como é o restrito? Ele não é do público geral, sendo acessado apenas pelas unidades nas quais são tramitadas, e os interessados e os assinantes. Vamos supor que você é lá da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por exemplo. E eu tramito um processo para a minha coordenação, por exemplo, do arquivo setorial, um documento restrito, um processo com um documento restrito, então qualquer pessoa da minha unidade teria acesso por ele ser tramitado para o meu setor, entendeu? E se automaticamente eu já fosse interessado ou estivesse assinando algum documento no processo, eu também iria ter acesso a esse documento. Então, no caso aqui eu coloquei como restrito. A hipótese legal, eu vou dizer que tem uma informação pessoal do servidor e só iria escrever aqui o documento ou anexar e iria finalizar. Antes de colocar assinatura, todo aquele passo a passo de como criar documento já foi ensinado em módulos anteriores, então por isso eu não irei criar aqui o documento novamente. A única diferença que eu estou ensinando para vocês é só em relação de como classificar esses documentos aqui. Se for um documento dentro de um processo, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, o processo ele fica visível para todos, porém, apenas alguns documentos que no caso foram classificados como restrito não ficariam visíveis ao público. Por exemplo, dentro desse processo eu já tinha colocado um documento restrito. Então eu vou pegar esse processo aqui, olha, e vou lá no portal público do CIPAC e vou consultar esse processo. Ele é o 34277 de 2019. Aí o dígito dele é 04. Eu vou consultar aqui esse processo. Aqui o processo, é um processo teste. Eu vou abrir ele. Só para lembrar para vocês também que o
o processo ou o documento sendo classificado como ostensivo, ele fica visível a todo o público. Todo mundo que acessar o portal público através do número de um processo, ele vai conseguir visualizar todos os documentos, por exemplo, ostensivo desse processo. Por exemplo, aqui ó, tem um requerimento. Ele está mostrando aqui para eu visualizar o documento. Isso aqui é no portal público. Então, eu consigo visualizar esse documento aqui no portal público. Porém, quando eu classifico ele como restrito, ó, vocês podem ver aqui, ó, restrito, eu não consigo visualizar o documento. Nesse caso restrito, só os assinantes terão acesso dentro do sistema, a unidade por onde ele tramitou e só. Por exemplo, aqui, restrito, ostensivo e o sigiloso. No caso aqui eu inseri também um documento sigiloso como teste, porém o sigiloso é diferente, né? O sigiloso só vai ter acesso quem receber a credencial de acesso. E como é que é essa credencial de acesso? Eu vou ensinar para vocês aqui agora como liberar uma credencial de acesso para a pessoa ter acesso ao processo ou documento sigiloso. Então, eu volto aqui na minha mesa virtual. Só lembrando também, como eu já tinha explicado, a questão de um processo, se o processo for classificado como restrito, todos os documentos inseridos dentro do processo automaticamente já são restritos. Se um processo é classificado como sigiloso, automaticamente todos os documentos inseridos nesse processo serão sigilosos. Como eu mostrei para vocês, o PAD, que é o processo administrativo disciplinar, é um dos casos no qual o processo ele é todo restrito. Mas tem outros tipos de processo que o processo é ostensivo, mas alguns documentos dentro do processo são restritos, que a pessoa não conseguirá ter acesso. Isso tem que ficar bem claro para vocês também. Então, por exemplo, aqui eu criei esse processo aqui de pesquisa em seres humanos. É um projeto de pesquisa e ele é sigiloso. Eu classifiquei ele aqui como sigiloso. Ninguém vai ter acesso a esse processo além de quem tiver credencial para poder acessar esse documento, esse processo no caso. Se você quer gerenciar autorizações de credenciamento, você vai aqui no processo, né, processo na unidade, aí você vem nessa abazinha aqui ao lado do processo e tem aqui, ó, gerenciar credenciais. Aqui que você vai dar permissões para a pessoa visualizar esse processo, tá? Aí, então aqui, por exemplo, credenciado, como quem criou aqui foi o Christian, eu vou colocar aqui como Diogo, por exemplo, eu vou dar acesso para mim poder estar utilizando esse processo, tá visualizando. Aí aqui você pode colocar também se você vai querer que a pessoa só fique disponível esse processo por uma semana, 15 dias, 1 dia, 2 dias, ou não, sem data de vencimento. No caso que vou deixar sem data de vencimento. E credenciar documentos, sim. Aí, bem, como você pode ver, o credencial de sigilo foi cadastrado com sucesso. Então aqui, ó, a partir de agora, Diogo Júnior Silva Barros também tem credencial para estar acessando esse documento, tá? Então, nesse módulo, você pode ver como cadastrar um documento, né? Você aprendeu como classificar esse documento quanto a seu sigilo, né? Que ele pode ser ostensivo, a definição do CIPAC, né? Pode ser ostensivo, pode ser restrito ou pode ser sigiloso. E você aprendeu também como atribuir essas credenciais e quem pode acessar e como pode acessar esses documentos. Bem, servidor, então finalizamos o nosso módulo de restrições e sigilo de documentos e processos, na qual você, servidor, pôde aprender um pouco mais da definição do CIPAC quanto à classificação do processo e documento em relação à sua natureza, que vimos que pode ser ostensivo, pode ser restrito e sigiloso. Também aprendemos quem pode acessar esses documentos, né? Quem vai acessar
e como atribuir credenciais de acesso a esses processos e documentos. E assim finalizamos o último módulo do nosso curso de operacionalização do processo eletrônico na UFPA, nível 1, nível de noções gerais, na qual temos o planejamento também de fazer outros níveis com um aprofundamento maior dessas técnicas de CIPAC para vocês. E lembrando também que tivemos 5 módulos nesse nosso curso, e queremos agradecer também a parceria entre Capacite, Arquivo Central e CETIC, na qual podemos produzir esse curso, que foi dividido em 5 módulos, na qual vocês viram. Tivemos o módulo 1, que foi a visão geral da mesa virtual do CIPAC, módulo protocolo. O facilitador foi o Lincoln John, do CETIC. Tivemos o módulo 2, solicitação de abertura do processo administrativo eletrônico. Tivemos como facilitador o Christian Michael, do Arquivo Central. Tivemos o módulo 3, operacionalização do processo, seria também o facilitador foi o Christian. Tivemos o módulo 4, movimentação de processos, que eu também fui o facilitador, Diogo Barros. E o módulo 5, que fechou com restrição e sigilo de documentos e processos. E assim encerramos o curso de operacionalização do processo eletrônico na UFPA, e queremos agradecer por todo o apoio. Espero ter contribuído com você nessa nova modalidade EAD com o curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o conteúdo explanado ao longo do curso, e qualquer dúvida também estaremos sempre disponíveis aí para poder sanar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao curso e a essa nova transformação digital que estamos tendo dentro da Universidade Federal do Pará. Obrigado a todos.